Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite. Hoje é dia 12 e que Deus abençoe a sua vida nesta quarta-feira abençoada do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos no capítulo 12. Você que está em casa, está no seu trabalho, onde estiver nesse exato momento, se você estiver ao alcance de alguma Bíblia, pegue ela por gentileza, abra no capítulo 12 de Mateus, Evangelista Mateus, e vamos ler junto comigo o capítulo 12, em nome de Jesus. Preparado? Abriu já a sua Bíblia? Beleza, então vamos começar a leitura. Naquela época, Jesus estava andando com seus discípulos pelos campos de trigo. Era sábado, e os seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas de trigo e comer o grão. Mas alguns fariseus os viram fazendo isso e protestaram: os seus discípulos estão quebrando a lei no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que o rei Davi fez quando ele e seus amigos estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da presença, o que só era permitido aos sacerdotes. Isto também era quebrar a lei. E vocês nunca leram na lei de Moisés como os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado e, no entanto, ficam sem culpa? Eu afirmo a vocês que aqui está alguém que é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o significado destas palavras das Escrituras, desejo misericórdia, não seus sacrifícios, não teriam condenado aqueles que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então ele foi para a sinagoga e notou ali um homem com uma das mãos defeituosa. Os fariseus perguntaram a Jesus: é permitido pela lei operar curas no sábado? Eles estavam esperando que ele dissesse sim, para que desta forma pudesse acusá-lo. Sua resposta foi a seguinte: se um de vocês tivesse uma ovelha e no sábado ela caísse num poço, trabalharia para salvá-la naquele dia? E quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Portanto, é certo fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda o braço. E quando ele fez isso, sua mão foi restaurada. Então os fariseus convocaram uma reunião para planejar a morte de Jesus. Mas Jesus sabia o que estavam planejando e deixou a sinagoga. Muita gente veio atrás dele e Jesus curou todos os doentes que havia entre eles, mas advertia os curados de que não saíssem contando quem os havia curado. Isto cumpriu a profecia de Isaías a respeito dele: olhe para o meu servo, vejam o meu escolhido, ele é o meu amado, em quem a minha alma se alegra. Eu vou pôr o meu espírito sobre ele, e ele julgará as nações. Ele não guerreia nem grita, ele não levanta a sua voz, ele não esmaga o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. A sua justiça vencerá no final, e o seu nome será a esperança de todos os povos.
Então um homem possesso de demônios, que era cego e não podia falar, foi trazido a Jesus, que o curou, de modo que o homem podia falar e enxergar. A multidão ficou admirada e exclamava: será que este homem é o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram acerca do milagre, disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia seus pensamentos e respondeu: um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. E se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo o seu próprio reino. E se, como vocês acusam, estou expulsando demônios por invocação dos poderes de Beelzebu, então que poder utilizam os outros quando expulsam demônios? Que eles julguem a acusação de vocês. Mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Uma pessoa não pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Todo aquele que não está comigo é contra mim, e quem não me ajuda a juntar, espalha. Por isso eu afirmo a vocês: todo pecado e até a blasfêmia podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto, a de má qualidade dá fruto ruim. Ó filhos de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno e sua palavra revela isso. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Um dia alguns mestres da lei, incluindo alguns fariseus, vieram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos ver um milagre que prove que o Senhor realmente é o Messias. Mas Jesus respondeu: só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova, e não receberá nenhuma a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará no fundo da terra por 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão contra esta nação no juízo e a condenarão, pois quando Jonas lhes pregou, todos se arrependeram e se voltaram dos seus maus caminhos para Deus. Agora aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês se recusam a crer nele. A rainha de Sabá se levantará contra esta nação no juízo
e a condenará, pois ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora aqui está, quem é maior do que Salomão? Quando um espírito imundo sai de um homem, vai para lugares desertos durante algum tempo, procurando repouso, sem achar. Então diz: vou voltar para a casa de onde saí. Assim ele volta e encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então o espírito imundo vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram no homem e ficam morando nele. Desta forma, ele fica numa situação pior do que antes. Assim acontecerá a esta geração perversa. Como Jesus Cristo estava falando numa casa cheia de gente, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Ele observou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, apontando para os seus discípulos: vejam, disse ele, estes são minha mãe e meus irmãos. E acrescentou: todo aquele que obedece ao meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glórias a Deus! Finalmente terminemos o capítulo 12 e que Deus abençoe a sua vida.